É isso aí, estamos ao vivo e um empate aqui no último lance, com gosto de derrota, empatamos com o Remo. E assim, gente, eu vou deixar o Rap assumir aí, nós temos que decidir o que nós vamos fazer, gente, porque continuar desse jeito não dá não. E para mim não é só uma questão de, vamos dar tempo que as coisas vão encaixar. Não vão encaixar. Porque sabe por quê? Porque as coisas estão piorando. Elas não estão melhorando. Elas estão piorando. Mas antes de eu falar, o Rap falar, o Big Bro, tamo junto, comentário Dá os rápido aí, créditos finais aí, né? Só pra... Primeiramente agradecer a audiência comigo até o final aí, obrigado, né? Vamos contra o vento, como eu sempre falo aqui. O Atlético, mais uma vez, passando pelos mesmos problemas do ano passado, né? É um problema que vem engateando, a gente vai deixando pra lá e faz um joguinho melhor aqui, a gente acredita bastante, a postura muda, mas sempre os mesmos erros, né? Então, colocar a cabeça no lugar, né? Conversar bastante e ver o que dá pra fazer, porque pra mim, Sampaoli já não dá. Só que se você for olhar também dentro de campo, você vê um cara que não consegue fazer um cruzamento, isso depende do Sampaoli? Será que depende mesmo do Sampaoli, só isso? Jogador que entrega a paçoca do jeito que o Renan Lodge entregou, né? Aí você vê o erro do Sampaoli nisso aí que o Beto falou, que é o Scarpa no banco, né? O Vitor Hugo, né? Que por mais que a gente tá voltando de lesão, o que for, mas será que não cabe ainda? Já não dá para jogar com ele, né? Infelizmente é o que tem, e vamos nessa. Então, galera, é isso, eu acho que o Atlético vem fazendo aí hora com a cara da gente, isso aí é complicadíssimo, isso está acontecendo, mas o restante, o Rap vai falar aí, junto com a turma toda, só queria agradecer mesmo aí, né, e vamos acordar porque tá no início de ano, quando chegar aí no final de ano, vai fazer falta esse pontinho aí, viu, Betão? É isso aí, vai fazer falta e vamos que vamos, gente, vamos que vamos, o Rap vai fazer a análise dele aí, lamentável, mas eu não estou, viu, Rap? Eu estou, obviamente, muito pé da vida, chateado, revoltado, né, com o resultado aí, com tudo. Mas eu não estou surpreso. Surpreso eu não estou. Isso eu não estou. Porque é só a gente ver o trabalho do Sampaoli. É só a gente ver também, né? Aí tem coisas que a gente tem que separar. O que ele tem culpa e o que ele não tem. O Coelho perder gol que um jogador de Série D faria sozinho ali, aí não é culpa dele, né? Mas o time sofrer gols em todos os jogos, praticamente, somente contra Tombense, um jogo que a gente não ganhou, e hoje tomar 3 do Remo em casa, gols com a defesa aberta, o time do Remo criando, chegando na cara do gol o tempo inteiro. Assim, aí é culpa dele, sabe? É culpa dele também, ele tem a sua parcela, para mim, grande de culpa. A gente tem um time e um elenco melhor, ele escolhe mal, ele mexe mal, ele faz... Enfim, as escolhas do Sampaoli são ridículas. O Scarpa ser reserva, mais uma vez, está aí. E sabe o que vai acontecer? No sábado, ele vai ser reserva de novo. Porque o Sampaoli, ele hoje, infelizmente, é um treinador fraco e ultrapassado. Desculpa, não dá mais. Pra mim não dá mais. Eu sei que não vai mudar, que não vai mexer, que ele vai continuar. E nós vamos continuar sofrendo aí, ó. Continuar sofrendo. Porque por um lado a gente fica rindo do outro lado. Olha lá o Tite, tá lá. E eles estão lá rindo da gente. O Sampaoli. A verdade é essa. Porque nós também não temos treinador. Essa é a verdade. Boa noite, Tanaka. Seja bem-vindo. Faça o seu comentário aí. E outra coisa, tá? Que é importante dizer também, que eu não vou deixar de dizer aqui, não. A grande realidade é o seguinte. O Sampaoli não treina bem esse time. É a verdade. Vai, Tanaka. Isso aí, né, galera? Boa noite. Não sei se tem como ser boa noite. Eu não sei vocês, mas eu não esbocei nenhuma reação o empate do Galo 3-3. Eu não consegui comemorar, tá? É um gostinho amargo de derrota. E eu vou pedir desculpa pro meu público, tá, Repsod? É o pessoal que me acompanha, porque eu fui iludido e iludi vocês também, porque aqui, querendo ou não, a gente sabe que a gente também, Repsod, por mais que a gente não queira, a gente ajuda a formar opinião. Por mais que a gente não queira. Eu não quero formar opinião de ninguém aqui, mas a gente falando aqui, a gente forma opinião de torcedor. E quando eu vim elogiar esse time, quanto o Cruzeiro e quanto o Palmeiras,
Eu fiquei muito feliz com o desempenho também, até defensivamente e tal, enfim, com a aplicação, com o empenho, né, com a postura, né, o tal de tomar um gol e ir pra cima e tal, aquela coisa toda. Mas eu ainda cheguei a falar assim, gente, eu espero que não seja só pelo fato de era o Cruzeiro, era a clássica, então os caras já entram pilhado, entra ligado nos 220. E era o Palmeiras, esse time do Galo tá engasgado com o Palmeiras há muito tempo. E um jogo contra o Palmeiras, queira você ou não, um jogo que todo jogador vai dar o seu melhor, porque tem mais visibilidade, tem mais mídia. Enfim, Palmeiras é um time que tá aí no top 2 do Brasil aí nos últimos 4, 5, 6 anos. Então tem um gásinho a mais sim, né? Eu ainda deixei essa pulguinha e ainda falei, tomara que não seja isso. E foi. Foi, tá, Rhapsody? O Atlético, da defesa, do meio campo pra trás, o Galo não existe. O Galo não existe do meio campo pra trás. E ó, hoje não empatamos por conta de primeiro volante, por conta de zagueiro, não. Hoje um time mal treinado, se é que existe treino defensivamente. Gente, o Galo hoje, não sei se vocês perceberam, pelo menos no início, porque depois, segundo tempo, ó, bagunça, o time virou uma bagunça, Bernard e Vitor Hugo batendo cabeça, entendeu? Então assim, o time virou uma bagunça. Então no primeiro tempo, que foi aonde eu consigo analisar taticamente esse time, a gente jogou no 4-4-2, teve uma diferença. Era 2 zagueiros, 2 laterais, Renan Lodge um pouco mais, ficando mais um pouco atrás, o Preciado, quando podia, avançava, 2 volantes, Franco e Maicon, à frente da linha de zaga e uma linha de 4 atrás, com 2 meias abertos, Coelho e Vitor Hugo, Reinier e Hulk, o 4-4-2, os 2 atacantes lá na frente. Então, gente, com Maicon e com Franco na frente dessa zaga, esse time foi exposto defensivamente no primeiro tempo. O Remo conseguiu criar oportunidades, o Galo atacava e deixava muito espaço. Eu tava comentando com um amigo meu o jogo e falei, tem a mensagem no grupo aqui, o grupo tem eu e mais 2 amigos meus, eu falei, ó, só um milagre esse time do Galo não toma gol hoje na arena. É só um milagre. E a arquibancada fala também, né, Panzi? As vaias depois do jogo dizem muito sobre o não merecimento do Atlético no jogo de hoje. Esse pontinho pro Atlético aí, ô Edu, pelo que foi produzido dentro de campo, mas ficou gigantesco, tá? Que o futebolzinho horroroso do Galo, Edu. O Galo transformou o Remo no Bayern de Munique, no Real Madrid essa noite na Arena MRV. E não é querer tirar mérito do Remo, que tem todo o mérito. Jogou um grande jogo essa noite, mas está diretamente ligado à péssima atuação do Clube Atlético Mineiro, que jogou 20 minutos, os 20 minutos iniciais. Aliás, empilhou chances e perdeu todas elas. Coelho 2 dentro da pequena área, Reinier mais 1. Poderia ter feito 3, 4. Mas parou nisso. A partir daí, só o Remo jogou, o Remo criou, o Everson virou o herói da noite e o atleticano pode comemorar muito esse 1 pontinho, mas precisa vaiar mais. Mas pode vaiar muito mais do que comemorar. Porque hoje a atuação do Atlético ela é digna de muita vaia. Um time frágil defensivamente, não conseguiu achar o Remo no jogo, com muito espaço, com atuações individuais muito ruins, mas principalmente coletivamente abaixo da crítica. E não é falta de volante e de zagueiro, é organização defensiva. Falta volante, falta zagueiro, ok, mas falta muita organização defensiva a esse time. O Atlético defensivamente foi um nada essa noite e um resultado injusto na Arena MRV. Era pro Remo ter vencido esse jogo. Então o Galo lá no vestiário lava a roupa suja, comemora 1 pontinho, mas lamenta porque foi um futebolzinho. Futebolzinho, Edu, essa é a palavra, né? Uma não vitória mais merecida do que essa. E merecia era a derrota, né? A verdade é essa, né? Merecia a derrota no jogo de hoje, tudo errado. E é incrível, esse time não assume responsabilidade em jogo desse jeito, de jeito nenhum, né? Impressionante, conversamos sobre isso ontem na turma do bate-bola. Jogos em que o Atlético tem a responsa, entre aspas, a obrigação de vencer, esse time é incapaz de assumir essa responsabilidade e uma organização defensiva que parece um time de colégio, né? Parece que não treina, é impressionante. Não, mas amanhã vai ter gente dizendo, mas não deram pra ele o zagueiro, mas não deram pra ele um primeiro volante.
tenho cobrado muito. Lá na França deram tudo que ele pediu, o Gilberto não fez nada lá. Inclusive o Gerson deram para ele lá. Arrumou nada. Olha, você não precisa... O Atlético tem um bom elenco para estar jogando muito mais bola do que tem jogado nas mãos do Sampaoli. Inclusive, sem o primeiro volante de ofício, sem um outro zagueiro, porque os adversários para os quais o Atlético perdeu pontos aqui na Arena MRV, na Casa do Galo, são Betim, Tombense, Atlético, hoje o Remo. Precisa. O Renato tá na pista, hein? Tem que trazer o que mais? Tem que buscar quem mais? Tem que trazer o time do Barcelona, o time do City, se botarem na mão do Sampaoli, ele não vai ganhar uma aqui. No Campeonato Mineiro tá correndo o risco de ficar fora. Então precisa ter cobrança, precisa a diretoria chamar o comandante para uma conversa, entender por que alguns atletas, com a qualidade que tem, com os números que tem, porque tá todo mundo vendo aí o Scarpa dando assistência atrás de assistência. Gente, os 2 melhores jogos do Atlético na temporada, contra Cruzeiro e contra Palmeiras, o Scarpa foi decisivo. Decisivo. Foi dele, assistência para o Hulk fazer o golaço que fez. Fez gol contra o Palmeiras, hoje de novo, para limpar a cara do treinador. Assistência para o gol do Dudu, que também só entrou lá no final do jogo. Ah, pelo amor de Deus. Qualquer míope, qualquer cego de bola foi jantado hoje em São Paulo. Osório, hein? O Osório do Pirulito e da Pranchetinha te jantou hoje aqui na Arena MRV. Panzi, melhor em campo. Ô Cirilo, eu deveria eleger alguém do Remo, mas eu vou eleger o Everson, porque se não fosse ele, o Atlético teria tomado uns 4 ou 5 do Remo. O Atlético tomou 3 gols do Remo na Arena MRV. Não fosse o Everson, seria 4 ou 5. Ele não foi o melhor, não. Foi jogador do Remo. Mas fica o simbólico pro Everson. Everson, Cláudio. Eu vou com o Edu Panzi. Do time do Galo hoje é difícil escolher alguém, mas vamos no Everson. Patrick de Alô, Paula. Thiago. Patrick de Paula comandou o meio campo do Remo, Cirilo. Patrick de Paula, base do Palmeiras, foi pro Botafogo, tá no Remo, tentando um recomeço. O Patrick jogou bem mesmo. Caixa. Eu vou ficar com o Everson. Everson, no fim das contas, melhor em campo, eleito pela nossa equipe. Em instantes, o Thiago vai ouvir o torcedor. Quero te ouvir também, Caixa. Em que pese o que todo mundo tá falando aí, falta um zagueiro, falta um volante. Gente, hoje aqui era Atlético e Remo, com todo respeito ao time de Belém do Pará, o Atlético com o elenco que tem, não pode perder em casa, quase perdeu pro clube do Remo. Um 3-3 para mim com sabor de derrota, porque o Panzi já disse, o Atlético jogou 20 minutos no começo do jogo, onde teve chances, não fez, o Coelho perdeu gols e depois não jogou mais absolutamente nada. Minto, tinha um cara jogando. O Hulk fez 1-0. Começa o segundo tempo. O Hulk sofre a falta, cobra a falta na cabeça do Juan. O Atlético faz 2-1. A bola voltando para o meio. Vem o Jorge Sampaoli e tira o Hulk. O Sampaoli tem que definir a vida dele. Se ele vai querer um time vencedor, o Atlético ganhando títulos, honrando essa galera que vem aqui debaixo de chuva, ou se ele vai ficar de birrinha com o Hulk. Não dá, bicho, porque é muito racional. O cara fez o primeiro gol, sofre a falta do segundo, cruza, bate a falta, põe na cabeça pro 2-1 e o cara tá voltando pro meio de campo. Imagina a cabeça do Hulk saindo, falando, mas peraí, esse cara não tá querendo eu aqui? Se ele não tomar providência, vai acabar tomando eu. Hoje é culpa do Sampaoli, que tirou o único cara que estava jogando bola. Pelo amor de Deus, decide a sua vida, Sampaoli. Se você gosta do Hulk, não gosta, não dá pra entender essa loucura aí, não. Tirou os atacantes todos, no fim do jogo e morreu com alteração. A forma com a qual o Atlético perdeu a Copa Sul-Americana para um time de bairro, do jeito que foi, aí muita gente botou panos quentes e disse, não, é porque também não é o time dele, o time já estava bagunçado, a casa estava caindo. Mas olha, gente, você pega tudo isso e olha o que o Atlético joga hoje com os jogadores, muitos pedidos por ele, outros não, que não foram pedidos por ele, mas que foram indicados pelo SIGA do Atlético, que faz o trabalho sério, pelo departamento de futebol do Atlético, e que não tem espaço, e que não vão jogar, porque tem essa também. Se não tiver o carimbo, se não tiver o aval do professor, não aparece. Eu nunca vi isso. Perde o time,
perde o clube, perde o time que está em campo, que está carente de jogadores em algumas posições, perde o clube que está investido, perde o jogador que não joga. Que acreditou no projeto, vem pra cá e não joga. Por que eu tô fazendo aqui no Atlético? Eu vou embora. Então, olha, é muita coisa precisa ser revista. Eu digo aqui, repito, não é nosso papel, mas precisa ter uma cobrança e que o São Paulo precisa rever os conceitos, precisa mudar. Porque é cabeçudo, é teimoso, o seu jeito de jogar, porque tá manjado, não trouxe resultado e pior do que isso, insiste num esquema que não funcionou. E abre mão de ter jogadores decisivos, como os jogadores que entraram hoje, já no final do jogo, e limparam a cara do Sampaoli. E do time também, né? Porque era para ter perdido aqui hoje pro Remo. Três gols. O Remo perdeu pelo menos mais 3 lances, cara a cara. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade no ataque, o time do Remo tinha enfiado 4, 5 aqui hoje. Que é absurdo, né? Arena MRV aqui pro Atlético não muda nada. O Atlético não ganha jogo aqui, não ganha do Tombense, não ganha do Betim. Não ganha do Atlético, pior campanha do Campeonato Mineiro e hoje também não ganhou do Remo. Pelo amor de Deus. Bom, você vai participar, hein? E eu vou dizer uma coisa, hein? Eu vou dizer uma coisa aqui. Não discuto, não dou opinião para fã-clube. Não adianta. Se torce para o treinador, não precisa nem mandar mensagem. Eu torço para o Atlético. Aqui eu falo para o torcedor do Galo. E aquilo que estamos todos vendo dentro de campo. A ausência de esquema, ausência de encaixe, ausência de liga, ausência de futebol, ausência de evolução, ausência de desempenho e pior, a ausência de resultado. Porque se está jogando mal e ganhando, ainda vão dizer, não, peraí, nós estamos em fevereiro, daqui a pouco é março, daqui a pouco é abril, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, né? Tá correndo o risco de ficar fora da semifinal do Campeonato Mineiro. Tá bom, gente? Não tá bom, né? Tá bom, mas diretoria tem que cobrar e a cobrança tem que ser forte, tem que ser firme. Treinador disso da coletiva que não conversa com diretoria. Fala, massa, fechando aqui mais um pós-jogo pra vocês aqui no canal. Já deixa o like pra dar aquela força pra quem tá chegando e não se inscreveu no canal e não conhece o canal. Seja muito bem-vindo, aqui já fica o meu convite pra vocês, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias, então se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos quem puder, tá? Me ajuda demais o canal. E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado aí do Galão no espaço de comentário do canal. Fique à vontade, tá? O canal aqui é de vocês, tamo junto. Vou ficando por aqui e mais tarde a gente traz mais notícias aí desse pós-jogo para vocês, que tem muita coisa para vocês aí. Um forte abraço para quem fica. Tamo junto, valeu, massa!